Demorou, mas chegou o momento de divulgar nossa pesquisa salarial de 2024 para programadores brasileiros. Como sempre, vale o disclaimer. Essa pesquisa não tem vínculo nenhum com nenhuma outra empresa e é um trabalho totalmente feito aqui, pelo Código Fonte TV. Sem mais delongas, então, vamos saber o que está acontecendo com o nosso mercado de trabalho nesse ano, 2024. Se você ainda não acompanha o Código Fonte TV, esse é o momento de se inscrever aqui no canal e nos dizer aqui nos comentários como você está vendo o mercado para nós devs aqui em 2024. Nós vamos navegar pelas principais estatísticas que nós geramos, mas são centenas, literalmente, de insights. Então, depois que o vídeo terminar, eu te convido a você mesmo navegar pela página para tirar as suas próprias conclusões. Lembrando que nós temos várias segmentações, dependendo da atuação no mercado. Por exemplo, devs que são back-end, front-end, full stack, que trabalham com segurança, que trabalham, por exemplo, com DevOps e muitas outras segmentações. Vale lembrar que nas próximas semanas nós continuaremos atualizando a página e trazendo mais segmentações como linguagens e cortes por níveis de experiência. Então é sempre bom ficar aqui ligado no canal, pois nós vamos avisando toda vez que essa página for atualizada para a gente analisar juntos. Combinado? Preparados então? Eu estou aqui com a caneca Vintage do Código Fonte. Foi não dizer que é velha. Foi a primeira caneca do Código Fonte na época do site, em 2006. Olha só. Você é dessa época? A gente coletou os dados do dia 3 de fevereiro até o dia 4 de junho. Foram muitos meses coletando dados, tá? Mais do que nós gostaríamos, mas sempre acontece algo no meio do caminho, quando a gente lança a pesquisa, e por isso nós deixamos liberado por mais tempo. Tudo bem. Chegamos, então, a 15.049. A gente não conseguiu bater, então, o último, que foi na última mais de 17, quase 18, quase 18 mil participantes. Dessa daí tivemos um número um pouquinho menor, mas ainda assim é um número expressivo. São mais de 15 mil participantes. Eu confesso que não conheço outra pesquisa que abranja tantos desenvolvedores nacionalmente aqui. E aí, para começar, diferente da outra versão, olha aqui, a outra versão está aqui, foram 17 mil. O pessoal reclamou muito desse gráfico, realmente ele não tinha nada a ver, cara. São só estatísticas, né? Então, eu troquei o formato dele e coloquei alguns insights que eu já puxei de todos os insights aqui, tá, da página. Então, eu quis destacar esses. Então, cabe a você depois fazer o seu também, tá? Então, a gente começa aqui, 41,7% estão satisfeitos com o trabalho. Com o salário, Com o salário, claro, com o salário. Se você quiser, por exemplo, filtrar por área de atuação, você pode, tá? Então, back-end, banco de dados, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a galera que trabalha com games, foram somente 58 profissionais. Poxa, foi bem pouquinho dessa vez. 43% também está satisfeito. Vamos pegar uma outra área aqui, então. Mobile. Full stack? Full stack, Okay. Mobile, 848 profissionais. 43,3% também. Então, você vê que é uma média aí, né? Se a gente vai pegar aqui, então, full stack, que é novidade nessa pesquisa, porque a gente fez uma divisão diferente da outra vez, né? A gente botou back-end e web, como se fosse front e full stack junto. Dessa vez a gente dividiu realmente. Então, nesse caso, full stack é aquele que sofre mais, né? Então, está com 38,9% de satisfação. Mas vamos pegar aqui uma insight geral, né? Acho que é melhor. Depois você vai aqui no menu e filtra pela sua área de atuação, que fica melhor. 63,8% tem ao menos curso superior completo. Essa informação é extremamente relevante, tá? Porque muita gente fala, não precisa fazer faculdade, e a gente acredita mesmo. Para entrar não precisa. Para entrar no mercado não precisa, mas é importante sim, não só pelo diploma, pelo papel, mas pelo conhecimento, principalmente se for uma boa faculdade, tá? E também networking e muitas outras coisas que acontecem dentro da faculdade. Não é jabá, porque aqui nesse vídeo não tem jabá, mas a gente é parceiro da FIAP e a gente conhece a FIAP por dentro, participamos ano passado de eventos com eles e a gente coloca eles ali num outro patamar de faculdade, realmente, porque ajuda realmente os profissionais, né, a saírem mais completos, né? Continuando aqui, 16% possui entre 4 a 6 anos de experiência na área. A gente vai ver um pouco mais detalhado depois. 83%, um pouquinho mais, utiliza inteligência artificial para programar. Essa daí foi uma área exclusiva ali que nós perguntamos, vamos trazer aqui ainda nesse vídeo também, trazendo isso um pouquinho mais esmiuçado.
Mas interessante que você vê que o percentual é bem grande de Bem pessoas que alto. já utilizam a inteligência artificial, né? Se a gente for pensar em 3 anos atrás, esse número era baixíssimo. Isso usando inteligência artificial generativa, tá? Para trabalhar. Então, é uma coisa que já faz parte também do dia a dia do desenvolvedor. 53%, quase 54%, acredita que a IA não irá substituir os devs no futuro. Essa é uma outra pergunta também altamente relevante. 53% aqui está preparado contra esses hypes aí de Devin e outras coisas aí que vão surgir, Que né? já surgiram e que irão surgir aí nos próximos meses e anos, com certeza, né? E aí 72% sofrem ou já sofreram com ansiedade. Olha isso. A gente tem também Impressionante, um né? recorte sobre saúde mental. Dessa vez a gente perguntou. E esse número impressiona, cara. Cara, quase 73% ali, a gente arredondando, ansiedade, e realmente é um número que eu confesso que não me surpreende. Eu imaginei que ele seria alto, mas é assustador, Exato. né? 65% trabalho remoto. Esse é um número também altamente relevante. A gente conseguiu quase 2% dos devs que moram fora do Brasil, tá? Mas a gente perguntou se você trabalha para empresas no exterior. Então, nessa estatística vieram 12,5% dos desenvolvedores, que também altamente... E essa pergunta é nova, né? A gente não tinha feito nas outras pesquisas, e eu acredito que esse percentual esteja crescendo, né? 30,9% já conseguiram oportunidades via LinkedIn, também altamente relevante essa informação, e 37,4% já fizeram transição de carreira para desenvolvimento. E o último aqui, 41,6%, já participaram de mais de 8 processos seletivos na carreira. Para você que fica desanimadinho aí, fez uma entrevista, foi reprovado, fez a segunda, foi reprovado, a terceira foi reprovado, você vê que quase metade aí da galera já participou de mais de 8 processos, né? Se você quiser navegar pela página, você pode scrollar tudo, ou você pode vir aqui no menu lateral. A gente dividiu tudo por área aqui para você poder navegar, ficar mais fácil de encontrar informação. Interessante, né? Se você já viu algum insight que você achou interessante nesse super resumão que a gente deu ali no início, você pode esmiuçar ele um pouquinho mais indo no bloco específico. Lembrando que existe página. também já um recorte aqui, né, de CLT ou PJ, porque a galera fala assim, mas esses salários são CLT, esses salários são PJ. Então você já consegue fazer esse recorte por aqui, tá? Futuramente, a gente já falou, a gente vai criar mais filtros aqui por linguagens, igual a gente fez ano passado, mas por enquanto ainda não está disponível. Então, o que a gente pode ver primeiro, Vanessa? Vamos aqui para a saúde mental? Vamos. Depois a gente volta lá para o salário? É isso que eu ia falar, a gente não vai começar pelo salário, não, Gabriel? Vamos pela saúde mental aqui. Tá bom. Olha só, essa é uma pergunta nova. Deixa mais ansioso. Olha só, aqui é o seguinte, ó, o verdinho é o sim e o azul é o não. Então, por exemplo, queremos entender melhor a saúde mental dos devs. É afetada pela dinâmica do trabalho. Quer dizer, você tem algum tipo de problema? Não, é a maioria. E aí você coloca aqui, estresse. Olha lá, aí é maioria. Tá vendo? Porque tem estresse e não a gente perguntou, né? Você já sofreu por algum tipo? O nenhum acaba ficando pequenininho, né? Então a maioria, de fato, já sofreu por alguma coisa, exato. né? Aí, ansiedade, ansiedade e estresse estão no topo ali, comparativamente, né? Aí, por exemplo, estafa mental, burnout, ainda não é a maioria, mas é um número muito relevante, né? O que me preocupa é que normalmente a gente colocou assim numa certa escala, entre aspas, né? Não é exatamente assim que acontece com a doença, mas raramente uma pessoa vai ter burnout sem antes ter se estressado e sem ter sofrido ali de algum tipo de ansiedade. Então, querendo ou não, você vê, as pessoas estão estressadas, estão sofrendo com ansiedade. Então, tem que tomar cuidado ali com os itens que são mais um grau mais elevados. É a porta de entrada ali para depressão. Para depressão. Não é a maioria, mas é assim, pelo menos eu olho, eu vejo que é um número muito relevante, principalmente quando a gente olha aqui ansiedade e estresse, né? A gente sabe que no dia a dia a gente sofre bastante com isso, né? E a ansiedade, acho que acaba fazendo parte do dia a dia do desenvolvedor, porque muitas vezes a gente encara um desafio que a gente não sabe exatamente como vai resolver. Isso gera ansiedade. Não tem como, acho que passar por algum momento sem ter tido um momento de estresse e de ansiedade na nossa carreira. Acho difícil. Então, é importante realmente ter esse autoconhecimento para conseguir equalizar e não deixar que isso daí extrapole e vire os outros problemas ainda mais graves, né? Olha, a gente vai falar aqui desses insights mais relacionados a salários
E depois a gente vai frisar um pouco mais aqueles que são novos, tá? Se você já está acostumado a olhar a pesquisa, as outras perguntas são bem parecidas que a gente fez ano passado, então você pode olhar ali e comparar. Então, em média salarial, a gente colocou aqui, ó, estágio 1.748, júnior 4.079, pleno 7.850, sênior 15,50 e outro, que todo mundo fala, que outro é esse, né? Aí eu especifiquei, ó, especialista, tech lead, é o principal, né? Então, tem toda uma outra gama ali de profissionais também que trabalham com desenvolvimento. E aí, a gente não fez a comparação aqui de se aumentou ou não, no caso do outro, né? Tá aqui em 18.202 a média, mas se eu comparar aqui, por exemplo, com 2023, tá 16, então realmente aumentou. Mas em comparação a outros, vamos de baixo para cima, ó, o sênior teve um decréscimo de 3%, olha só, de 15,50, anteriormente era 15,510. Então a gente está vendo, para quem está mais ali sênior e pleno, é engraçado a gente estar vendo esses salários reduzirem, uma vez que as empresas elas estão focando realmente na contratação desses profissionais. Ou tem muito sênior aí por aí no mercado. Disponível no mercado? Né? Não pois é o que eu ouço. Pois é, então né? esse número, esse decréscimo aqui na nosso cálculo foi um pouco assim, surpreendente, né? Embora tenha sido um valor pequeno, se você colocar ali, foi de 15,500, menos 3%, né? É. Tá, de qualquer forma, são 3%, né? Mas surpreendeu a gente, né? A gente não imaginou ver essa queda. Porque desde da primeira edição até agora, a gente vê um acréscimo nos salários, tá? E em alguns momentos o acréscimo é só uma reposição ali de inflação, mas em outros momentos não, já chegou a mais de 10%, 12%, 15%, né, de acréscimo. Então, a gente fica meio assim, né? Tá bem dividido, né? Porque 32% é pleno, 28% aqui júnior e 22% sênior. E a gente teve aqui quase 10% aqui do outro, né? O estagiário, que é um pouquinho menor, que acho que é normal, né? Normalmente as pessoas ficam como estagiário durante um período mais curto de tempo e logo depois entram como júnior e aí continuam evoluindo na carreira. E sobre área de atuação, como a gente incluiu ali o full stack realmente formalmente, ela acabou vencendo, ó, 34% full stack, 30% back-end, front-end, e aí você tem, ó, mobile, dados, tem outra área aqui, ó, QA, desktop, DevOps, banco de dados, RPA que é novidade também, embarcados, SRE também é novidade, segurança de informação, games e IoT. Então você vê que a gente conseguiu dessa vez uma gama grande de áreas de atuação. São justamente essas áreas que você consegue filtrar aqui, tá? Você consegue filtrar aqui em cima, tá? Então, fica tranquilo. A gente traz ali o gráfico de ganhos por área de atuação e a gente vê que o back-end fica bem posicionado ali na faixa de, por favor, bota ali, Gabriel, entre 9 e 12 mil reais. É maioria. É maioria. E depois acaba... Depois também, é maioria. No início, se você pegar as primeiras faixas, aí o full stack consegue ganhar mais. E depois a gente vê essa inversão, né? É, verdade. Tem um número maior de pessoas trabalhando como full stack e depois o back-end vira o jogo. Se você pegar aqui a faixa entre 20 e 30 mil, você vê que os desenvolvedores back-end e full stack realmente são a maioria, né? A gente pega aqui, ó, 20, 30, 30, 40... Calma, 20 e 30, olha lá. Back-end, 248 e full stack, 214. Pois é. Realmente a área que tem mais respostas e também que tem mais profissionais aí, né? Bom, e uma novidade, né? Nós perguntamos se as pessoas atuam em mais de uma empresa, com mais de um contrato, e também se fazem freelas. Então, em mais de um contrato, a gente teve ali que 20,88% dos pesquisados responderam que sim, que trabalham com mais de um contrato ao mesmo tempo. A gente vê que a maioria, 65%, estão trabalhando remoto. Isso muitas vezes abre essa possibilidade, né, de fazer freela e de ter mais de um contrato também. Remoto, em algumas empresas, você consegue negociar a quantidade de horas que você trabalha. Então, você pode negociar, por exemplo, 3 horas por dia numa empresa. 5 horas por dia 5 horas em outra. Ou isso por semana ou por projeto. Então, abre esse leque, né? E a gente conhece muita gente que faz esse tipo de trabalho também, com mais de um contrato. Perguntamos mais uma vez sobre o impacto dos layoffs e teve um aumentozinho, né? 12,56% das pessoas sofreram demissão nos últimos 12 meses. E no ano passado foi 11% ali, né? 10,9%. Então, teve um acréscimo. A gente ainda está vendo também
um pouco ainda desse impacto de layoff, né? Empresas fazendo esse ajuste, né? Se você pegar nossos vídeos de pesquisa e até o próprio compilado lá atrás, em 2021, 2022, quando começou, a gente vinha falando, muitas empresas vão levar anos aí se reajustando, testando ali, e até por um segundo momento conseguir ali ter um respiro para voltar a investir. Muitas já estão nesse movimento, né? Mas, infelizmente, algumas não. Outra novidade também, a gente perguntou sobre o tempo de estudo. Quanto tempo você costuma tirar na semana para estudar coisas novas? E se você também costuma criar conteúdo? Porque isso é uma forma de você não só compartilhar o seu conhecimento, mas também afirmar aquilo que você está estudando, sabe? Você firmar, na verdade, o conhecimento daquilo que você estuda. Muitos dizem, né, que a melhor forma de você aprender algo é ensinando. E é verdade, né? Criando conteúdo não deixa de ser isso. E aí, 35%, quase 36%, estuda de 2 a 4 horas por semana. 34, menos de 2 horas. Eu colocaria aqui, acho que de 2 a 4 horas por semana, dependendo do ritmo de vida que a pessoa tenha. E se ela já está empregada, sei lá, às vezes tem família, tudo, é um número bem razoável, né? Sim. Agora, para quem está querendo entrar no mercado, é pouco. Aí não. Tem que estar naquele momento mais, né? Em que tem que dar um pouquinho mais de sangue e suor. Então, esse número de horas tem que ser maior ali no início da carreira, sem dúvida nenhuma. E aqui, costuma criar conteúdo. Cara, 88% das pessoas não costuma. Isso é péssimo. A gente tem que criar conteúdo. Nem que seja, de vez em quando, uma publicação no LinkedIn. Você não precisa ter um blog próprio, nada disso, rebuscado não, mas você tem que se habituar a criar conteúdo mesmo, escrever, colocar aquilo que você tem de conhecimento para fora e estruturar aquilo. Eu acho que isso é extremamente importante, relevante. Então, nós aqui, enquanto criadores de conteúdo, incentivamos também todo mundo a criar também. Ajuda no aspecto técnico, que você vai conseguir esmiuçar aquilo tudo que você sabe tecnicamente, e até na comunicação também, sem contar o networking que você faz. Então, é super válido. Então, como a gente está sem filtro aqui, PJ e CLT, então aparece para a gente o modelo de contratação, tá? Então, essa aqui é uma média geral, já não está por nível, né? Então, a média geral aqui de CLT 8 mil e PJ 12 mil. Se a gente for comparar com a do ano passado, aí, juntando todos os níveis, né? Aí sim, então, é um incremento, né? Teve um aumento ali nessa média. Não podíamos deixar de perguntar mais uma vez sobre localidade de trabalho. E aí nós tivemos atualmente como você trabalha. Remoto, 65,74%, híbrido, 19,88% e presencial, 14,38%. Vamos comparar com o ano passado? Temos que comparar com a do ano passado, né? Olha só o do ano passado. Pois é. Tivemos um acréscimo ali, tanto no presencial quanto no híbrido. E automaticamente a queda no remoto. E isso já vinha acontecendo, né? Na pesquisa de 2022 para 2023, isso já aconteceu, e da de 23 para 24, acho que novamente. Avançou mais ainda, né? E todo mundo está vendo, até empresas forçando a meia barra aí para as pessoas voltarem pelo menos para o híbrido, né? Agora, você vê, olha só, nesse caso aqui, do ano passado, a gente perguntou qual seria a modalidade ideal para você, né? Aí, olha só, presencial é 1,14% e remoto 78%. Agora, dessa vez, remoto é 79% e presencial 1,25%. Ou seja, aumentou o remoto. As pessoas querem mais ainda continuar no remoto. E aí a gente acrescentou algumas perguntas sobre onde você se sente mais produtivo. Obviamente, todo mundo aqui, cara, no remoto, para a nossa área de atuação, desenvolvimento, funciona muito bem, tá? Isso aí é inegável, tá? A gente pode ter algumas preferências, às vezes, por trabalhar no escritório, num híbrido, tudo, mas quando você tem um ambiente próprio dentro de casa e bem equipado, com equipamentos, tudo, não tem jeito, cara. A gente consegue ser, sim, mais produtivo em casa ou remoto, né? Às vezes, pode falar em casa, porque tem muita gente que trabalha não necessariamente em casa, né? Mas de forma remota. E aí a gente perguntou também sobre isso. Você possui um espaço e equipamentos adequados para você atuar remoto? Olha só, 95% disse que sim. Ou seja, as pessoas de fato já se estruturaram para trabalhar no home office, né? O pessoal não está mais trabalhando sentado na cama. Pois é. E aí mostra que nós, desenvolvedores, temos todas as condições realmente de continuar trabalhando remotamente, tá? E agora, em relação ao inglês, teve novidade, tá? Essas que são
perguntas que a gente geralmente já faz, se pretende se mudar para outro país, qual é o seu nível de inglês, mas a gente perguntou também, isso aqui tudo você pode comparar depois, tá? A gente perguntou também se a pessoa consegue conversar de forma fluente em inglês. E aí, ó, isso aqui me surpreendeu, ó. 40% disse que sim, consegue estabelecer uma conversa em inglês. Isso é importantíssimo. E muitas vezes já é o suficiente para você poder atuar numa vaga no exterior, né? E nós perguntamos também quantas línguas você possui fluência. Obviamente uma, porque português todos nós falamos. Deveríamos falar, né? E 2 línguas ficou com 38,29%. O que também é um percentual bem interessante, né? Principalmente Exato. se a gente levar em conta, assim, não programadores, mas se você... A população geral brasileira, você tem ali, em média, 2% de pessoas que falam fluentemente. Então, é um percentual baixíssimo, né? Aqui a gente já consegue realmente estar acima da média da população. Ó, 3 línguas, ó, quase 5%, isso já é muito mais na média da população, mostrando também que os nossos profissionais aqui no Brasil têm um preparo legal. Se a gente pegar percentualmente, por exemplo, quantas línguas... Tá, é uma comparação meio tosca, mas quantas línguas o americano médio fala? Uma só. O americano não é uma boa. Né? Só uma. Para eles também não precisam de muitas outras. Mas, de qualquer forma, isso não quer dizer que a gente não precise melhorar. Tá? Exatamente. Mas, assim, se nós levarmos em conta o recorte da população geral, realmente nós estamos melhores do que a população em geral. E aí, mais uma vez, a gente tem aquela média salarial por país. Lembrando, cara, eu tenho sempre que falar, está ordenado pela quantidade de respostas, por isso que o nível de confiança dos dados fica maior, tá? Então, esse 1, 2, 3, 4, 5 é pelo número de respostas, não é pelo salário, tá bom? Então, por exemplo, Portugal não tem jeito, é o número maior de participantes que atuam em Portugal. Então, nesse caso aqui, ó, a média salarial acaba indo para 17 mil. Tem o Canadá, que o brasileiro gosta muito do Canadá. Alemanha, 24. Então, a média no Canadá está até boa. Tá, né? 32 mil. No Reino Unido ali chega a 43. E nos Estados Unidos, 43 também. Mas foram poucos participantes, né? Que atuam em outros países. Então, é só uma observação aqui para você olhar. Quem sabe se você está estudando aí para qual país vai, pelo menos você tem uma ideia ali de qual é a remuneração. E aqui a gente sempre usa esse gráfico também para mostrar o tempo de experiência e os salários, tá? Para desmistificar aquela coisa de 6 meses, você vai estar ganhando 5, 6 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu não sei quanto essas galera já chegou, né? Mas o que a gente vê, olha só, se a gente pegar entre 2 e 4 anos, a média aqui, ó, o topo é de 3 a 4 mil, tá? Isso não quer dizer que há 2 a 4 anos, ó, tem gente aqui de 7 a 9 também, tá? É a maioria, inclusive. E aí tem gente de 4 e 6 anos também aqui, ó. Só que o 4 e 6 anos, ele ganha nessa faixa, ó, 9 a 12 mil. Então, essa galera do 1 a 2 anos, ela tá aqui, ó. Tá vendo? 3 a 4 mil, 2 a 3 mil, é isso, ó. Onde a faixa o maior número de respostas. Aí você fala, ok, tem o de 4 a 5 mil? Tem, ó, de 1 a 2 anos, tem também. Mas é bem menos pessoas, tá? Então, não é regra. E essas perguntas aqui, agora foram das melhores, eu acho, por conta da gente desvendar um pouco em relação a processos seletivos. Olha só, 58% levou menos de um ano para a primeira oportunidade. Esse número surpreendeu. Surpreendeu, eu achei bem alto, viu, gente? Porque menos de um ano é um tempo curto. Pois é. Entre 1 a 2 anos, deu 29%, é o segundo. Então, ó, realmente, tem muita gente que consegue entrar no mercado depois de um ano. Mas a gente olha para outra pergunta. Ó. Em relação a processos seletivos, a maioria fez mais de 8 processos seletivos. É aquela recorte que eu falei lá no início. Durante a carreira, né? Exatamente. Então, isso prova de que é fácil entrar no mercado, mas também não é tanto, né? Não é, às vezes, na primeira oportunidade que você vai conseguir passar no processo. Com certeza não. 27%, que é o segundo, ó, de 2 a 4. E depois de 4 a 8. Ou seja, só 8% conseguiu apenas no primeiro processo seletivo. Então, mais uma vez, não é regra, né? A maioria aqui é fazer bastante processo seletivo, realmente. E outra coisa, que aí é curiosidade minha também, que eu vejo muita gente ficando 6 meses numa empresa, sai, 6 meses sai, 6 meses. Dá aquela impressão que a pessoa só faz onboarding, né? E vai e sai fora. Qual é o tempo máximo que a pessoa ficou em uma empresa? Aí, ó, entre 1 e 2 anos. É a maioria depois de 2 a 3 anos.
Mas está tudo bem dividido ali, os percentuais, né? Você pega ali 25% de 1 a 2 anos, 23% de 2 a 3 anos, 22% mais de 5 anos. Então, e de 3 a 5, 20%. Então, eu achei que a pizza ficou bem dividida ali, né? E aí, o tempo no seu trabalho atual, ó, menos de 1 ano, 31%, a maioria. E aí, 1 a 2 anos, 28%. Ou seja, a gente está vendo cada vez menos, realmente, a galera ficando 4, 5 anos, mais de 5 anos numa empresa, né? Se a gente for contar que a nossa empresa, não conta porque a gente é empresário. Mas, por exemplo, eu já fiquei 14 anos numa empresa. Nossa, eu fiquei 5 anos numa outra empresa. Realmente, já é raro, ultra raro isso, né? É verdade. E aí, ó, olha só essa aqui também, ó. Você participa de entrevistas, mesmo já trabalhando, tendo algum contrato ativo. Olha só. 60% disse que sim e não me surpreende, né, gente? Tá também certo. eu acho que tá certo. Tá certo também. Você tem que testar o mercado realmente, ver se o que você está fazendo na tua empresa atual é compatível com o que outras empresas estão querendo também. Isso é sempre saudável, né? Fazer isso. Outra coisa interessante, ó. Já sentiu que tecnologia não é para você? 54% não. Então, beleza, o pessoal está sabendo. Mas quase metade ali, né? Meio a meio, diz que sim. Dá aquela. Mas eu em algum momento, sim, não síndrome dá do vontade? impostor, não dá? Aquele dia que você não consegue estar 2 dias tentando resolver aquele bug, chega uma hora que você pensa, cara, eu quero outra coisa pra minha vida. Então, acho normal as pessoas pensarem que sim. E aí, para complementar isso, ó, você se sente estimulado e recompensado por trabalhar com tecnologia? 79% sim. E aí, isso prova de que a maioria do tempo as coisas dão certo. Gente. Cara, mas olha só 1,34% disse que não. Então, apesar da gente sofrer, a gente sabe, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, tá sempre se atualizando. Sabe aquela coisa toda que todo mundo fala? Cara, mas é gostoso demais trabalhar com tecnologia. Tá aí a prova. Viu? Tá aí, essa é a prova. Essa é a prova, tá? E pra gente finalizar esse pedaço aqui da pesquisa, forma como conseguiu a oportunidade atual, que a gente fez o recorte lá em cima. Ó. Contatos via LinkedIn, 30%. E o segundo é o QI, 26%. Pessoal. E que tá certo também. Tá certo. QI não é errado. O problema é que as pessoas têm aquela ideia do QI, de que você indica alguém que é algum jabá, sabe? É o primo, é o parente. Mas não, gente. A maioria das indicações são feitas porque são profissionais que você já trabalhou e que você confia. Por isso você indica. Aspecto técnico. Técnico, exatamente. Aí, ó, site de vagas, 13%, network, 11%. Então não tem jeito, ó, LinkedIn tá com tudo, tá? Quando a gente fala de vagas de trabalho, primeira fonte aí de informação é o LinkedIn. Continuando, então, a gente vê aqui como é que está a satisfação geral de tudo com a renda. E nós vemos ali que o percentual de satisfeitos fica em 41,72%. E o insatisfeito, 31%. 31%. Mas, ao mesmo tempo, ali o indiferente fica em 11% e o muito satisfeito em 9%. Ah, tá. Então, a gente pode tirar ali como uma média boa, né? As pessoas estão, de fato, satisfeitas. Mas se a gente somar insatisfeito com muito insatisfeito, também dá 37% ali, é bastante, né? Realmente tem lugares que os salários precisam realmente melhorar. Aí a gente perguntou, eles estão satisfeitos com a stack de tecnologia atual? E aí quase 81% disse que sim. Isso aí é natural também, né? A gente busca trabalhar sempre com ferramentas que a gente se sente mais produtivo, que a gente gosta de trabalhar. E aí a gente tem aqui, ó, separação por setor de atuação, segmento de mercado, tudo isso aqui para você olhar, e aí você tem... Com calma depois, ver com calma. Suas preferências. Você vê aqui, por exemplo, transporte e logística, ó, quase 4% dos participantes, você vê qual é a faixa salarial da maioria aqui. Então, dá para olhar muita coisa aqui, ó, startup. E aí veio aqui o que a gente também perguntou de novidade sobre o uso de inteligência artificial. A gente falou de 83% utiliza ali, né? Sim. E logo depois a gente perguntou aquela pergunta que vai na ferida ali. Você confia na qualidade do código que está sendo gerado por inteligência artificial? A maioria disse. Parcialmente ficou ali com 44,55%. E isso aí é o que a gente vê realmente, né? Quando você gera o código, você precisa validar. É o copilot, né? Ele é copiloto, ele não vai conseguir fazer para você tudo que você quer sem você conseguir revisar, né? Agora, o interessante é que o sim e o não ficaram praticamente empatados ali, igual. 27%, né? Ó, a sensação de maior produtividade com IA, 62% sim. Olha só. Sobre o uso de IA no desenvolvimento, 52% adequado, superestimado 38%, ou seja, está compatível aqui, não é exagerando, isso, né? No dia a dia, quando a gente vai fazer, a gente se sente mais produtivo realmente, mas a gente vê, cara, tem muita coisa que precisa melhorar realmente, né? E aí, aquela pergunta, ó, seremos substituídos? 53% disse que não, 40% disse que parcialmente e só 5% disse sim. Então, essa galera do sim ainda, eu acho que são os mais pessimistas ainda, né?
E você vê parcialmente, porque realmente quando a gente vai fazer coisas que são trabalhos, às vezes, de ajuste de código, testes, e você vai usar uma IA, putz, ela consegue fazer muito rápido, muito mais rápido. E aí você olha, é isso mesmo que eu queria, dá ok, e bola para frente. Então, essa sensação de produtividade é maior por conta disso. Mas isso não quer dizer necessariamente que um usuário faria isso por você, entendeu? Sim. Se fosse o caso, né? E aí, qual ferramenta de inteligência artificial você mais utiliza? Disparado aqui, ó, ChatGPT. 66,65%. Depois a gente vê o GitHub Copilot com 13%. E quem não usa nenhuma também está ali com 10,9%. E aí a gente botou várias aqui, ó. Tem até uma nacional aqui, que acho que não apareceu. Mas o Sapiens Chat, eu acho que é uma brasileira, né? Tá bem pouquinho, ó. Mas você vê que a própria ferramenta própria para programar não é a maioria. O ChatGPT acaba tendo, acho que, uma interface, não sei, cara. Mais amigável. Mais amigável. Ali, talvez, eu acho que você separar realmente aquilo da ideia dá uma sensação de... Não vou deixar ela mexer no meu código. Ele não está se intrometendo naquilo que eu estou fazendo, né? Não sei qual é a sensação, né? Mas a grande maioria usa o ChatGPT mesmo. Estamos chegando aqui no finalmente, ó. Agora, média salarial por linguagem e tecnologias, né? Lembrando, mais uma vez, que está ordenado por ordem, de ordem de grandeza de número de respostas, Isso. ok? É só olhar aqui embaixo, ó. 2.638 JavaScript. Não quer dizer que a JavaScript paga mais ou é melhor, nada disso. Foram o número de respostas. E aí, a gente tem aqui, em relação, ó, a salário, em relação à pesquisa anterior, olha, saiu de 7.800 para 8,21 a média. C# 8.900 para 9, aí bem pouquinho, né, de acréscimo, né? Praticamente irrelevante. E Java de 9 para 9.600, aí um pouco maior. Ó, aí TypeScript, Python, a gente vê aqui as outras linguagens. Você pode correr aqui, tem várias outras aqui, tá? Tem coisa aqui que, tem gente que usa mais, tem gente que usa menos. Por exemplo, Lua. Teve 8 participantes aqui com Lua. O Rust, ó. Rust que realmente tem um salário mais maior, alto, né? Pra galera. Ó, só 9 participantes. Até o Clipper tá ali com 6 participantes. O Clipper tá aqui. E, cara, se a gente rodar aqui, ainda aparece, ó, Assembly. tem outras coisas. Haskell. Teve linguagem nova aqui que a gente... Fortran. Participante de Fortran. Aí, tá vendo? E aí aqui também por frameworks e ferramentas, né? Não necessariamente... Você usa uma linguagem, mas muitas vezes você usa outra ferramenta principal, né? E aí, ó, o .NET vem aqui pelo número de participantes, pelo maior, com essa média salarial de 9.000, o Spring Boot, React, Node, outro por aí vai. Vai ter aqui o Flutter também, ó. E a gente vai olhando outras coisas, desenvolvimento web, mobile, aí fica um pouco misturado Android, aqui, Django. né? Tem o Bubble aqui com No Code, Cypress... Aí por aí vai. Aí você vai navegando, você vai encontrar aqui provavelmente a sua tecnologia. Você dá uma olhadinha, né? E depois, quando tiver os filtros por linguagem, ainda fica melhor ainda acurado isso. Porque, por exemplo, você vai filtrar por Python, vai aparecer nessa lista o Flask, vai aparecer Django, e aí Pandas. O Pandas, e aí vem um pouco esmiuçado sobre a tecnologia específica, né? Agora, Gabriel, vem aquele momento que você vai dizer que não concorda com nada que você viu aqui, viu? Que isso é um absurdo, o povo de você não ganha tudo isso. Ou então dizer que isso é um absurdo porque os salários estão muito baixos e fora do mercado, viu? Mas tudo bem, viu? Todo ano isso acontece e alguns choram e outros sorriem. Se o salário bate ou não bate com o seu, não se preocupe. Provavelmente isso nunca vai acontecer. Pode negar aqui nos comentários à vontade. Essa pesquisa provavelmente é a maior que existe no nosso mercado atualmente. E os insights que nós geramos são extremamente válidos, tá? Não só em relação aos salários, mas em relação ao comportamento da comunidade brasileira de desenvolvedores. Agradecemos aqui novamente o trabalho brilhante do Thiago Tomazetti, que é o cientista de dados PhD e que faz o processamento de todos os dados da pesquisa. Sem dúvida que nós não conseguiríamos entregar esse resultado sem a tua ajuda. Então, muito, muito obrigado, Thiago, e tudo de melhor para você. Nosso
super obrigado também para todos os que dedicaram um tempinho e participaram da pesquisa. Sem você, nada disso seria possível. Então, não podemos deixar de mencionar a todos que adoram criticar esse projeto também e que usam os dados para fazer publicidade e afins. E muitas vezes nem mencionam o Código-Fonte TV como fonte da informação. Ai, 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 né? Nós só lamentamos pela sua cara de pau. É isso, viu? Mais um ano desse projeto que muito nos orgulha, mas que também nos deixa aqui muito, mas muito estressado com tudo que acontece nos bastidores. Confesso, gente, que para 2025 a gente vai ter que pensar aí umas 10 vezes para ver se a gente vai de novo colocar esse projeto no ar. Desculpa o desabafo, mas olha, verdade, viu? Essa é a verdade, é. Um grande beijo aí, então, no coração de vocês. Agora sim, você está liberado para acessar pesquisa.códigofonte.com.br e conferir todos os insights e tirar você mesmo aí as suas próprias conclusões, tá bom? Vai lá, viu? Tchau, tchau. Tchau.